Então vamos lá, deixa eu começar aqui, tá gravando. Pessoal, primeiramente, bom dia a todos, bem-vindos à Web Academy. Eu sou o professor Moisés Carvalho. Vou me apresentar já já com mais formalidade aqui durante o curso. Eu sei que a gente está num horário, um fuso diferente para vocês, é um pouco mais cedo, aqui um pouquinho menos cedo, num sábado. A gente está aqui numa etapa muito importante do Web Academy, que é um projeto que a gente já tem aqui na UFAM faz alguns anos. A gente já está indo para o quarto ano já, a gente está terminando a turma, começando uma turma 5 aqui, então a gente já tem bastante experiência na forma de dar esse conteúdo aqui para vocês. Só que assim, esse curso aqui ele foi pensado para uma pessoa que já está num certo nível de experiência na área de computação, tipo, pessoas que são formadas na área, que trabalham na área e tal. Então ela vem aqui fazer se especializar num tipo de conteúdo que às vezes é visto bem pouquinho durante a graduação. Então o objetivo da gente aqui, junto com essa parceria com a Motorola, é aumentar a disponibilidade de profissionais que são especializados nesse tipo de desenvolvimento a terem mais oportunidades e assim a gente conseguir abrir mais sistemas, mais negócios aí na nossa região, porque isso é uma demanda muito grande dado o mundo que a gente vive atualmente, né? Então, bora falar qual é o objetivo desse curso. A gente vai falar um pouquinho da meta, vai falar da programação das aulas, como é que a gente pensa que vai ser a avaliação final, que a gente vai, é uma coisa que a gente está construindo junto aqui. Quem sou eu e a gente vai falar da parte de suporte, como é que a gente faz essas coisas todas durante o curso aí que a gente vai correr. Então, qual é o objetivo do curso? O primeiro é assim, ele tem um nome de nivelamento por uma razão, é porque a gente gosta de evitar que, quando cheguem no curso, alguns alunos saibam muito e outros alunos nunca tenham nem visto alguns tópicos. Que às vezes acontece de você. A gente recebe alunos de diferentes cursos de graduação aqui do estado. Então, tem gente que é formado na federal, tem gente que é formado em estadual, tem gente que é formado em particular. E o que ocorre normalmente? Alguns tópicos são vistos com muita profundidade em alguns lugares, outros são vistos mais rasos, outros nem vê, porque não faz parte da grade curricular do curso, porque ainda nós temos diferentes tipos de curso disponíveis aqui na nossa região. Então tem curso de ciência da computação, tem curso de sistema de informação, tem curso de engenharia da computação, tem curso de engenharia de software. Então, dada essa gama muito grande de cursos, e dentro de cada curso então, nós temos diferentes matrizes curriculares que podem estar correndo, então alguns cursos vão dar mais ênfase em algumas coisas, outros não vão dar tanta ênfase. Então é natural que a gente encontre alunos que vão ter níveis muito diferentes de conhecimento em certos tópicos. Então a ideia é que a gente garanta que, ao passar pelo nivelamento, todo mundo tenha tomado conhecimento que existe aquela coisa, pelo menos. Alguns vão saber, alguns que não sabiam agora vão saber. Então a gente sabe, ó, os alunos, no mínimo, passaram por isso aqui, então eles sabem quando a gente falar certo termo tal, que ele já sabe que existe aquele termo, viram conteúdo relacionado àquilo, como a gente gosta de falar em ensino, né, foram expostos àquele conhecimento. E outra coisa, a gente quer avaliar o quanto vocês estão à vontade com cada um desses conhecimentos. A gente precisa entender, entendeu? A capacidade de vocês, porque o curso do Web Academy, da forma como a gente ministra aqui na UFAM, ele é considerado bem avançado até para os alunos que terminam aqui o nosso curso. Então, assim, para os alunos que terminam o nosso curso, que a gente tem disciplinas específicas disso, tal, o curso demanda muito, assim, é um curso muito desafiador para os alunos que têm formação aqui. Então, a gente imagina que alunos que vão ter uma formação que não tenha tanto foco em programação, em sistemas web, não sei o que, como a gente ensina aqui, sempre tem um desafio maior, porque a gente percebe isso dos alunos das outras instituições e até alunos de outros cursos aqui que não são cursos do ICOMP, por exemplo. Então a gente precisa avaliar porque a quantidade de vagas é menor, então a gente precisa dar a chance para quem a gente imagina que vai conseguir aproveitar melhor o curso. Tá? Uma coisa que eu gosto de falar sempre é: professor, se eu não for selecionado, significa que eu sou ruim, que eu não posso fazer? Não, significa que você vai receber tipo um raio-x daquilo que você precisa melhorar, que você pode ir atrás, tá? Porque nós já tivemos muitos alunos que fizeram a primeira processo de seleção, não passaram, entendeu?
estudaram, foram atrás de se especializar naquilo que eles agora ficaram sabendo que tinham uma certa deficiência, melhoraram e depois passaram de novo e fizeram o curso. Então não é algo que impede ninguém de fazer nada não, tá? Acho que é importante a gente falar isso. É mais por uma questão de logística, a gente não consegue ter uma turma tão grandona. E a gente ainda está aprendendo como fazer isso da forma como a gente está fazendo com vocês aqui, tá? O que é esse pré-requisito desejado? Esse aqui é o requisito desejado para o candidato do Web Academy, tá? Então, assim, a ideia é que a gente vai, depois do nivelamento, a gente vai ter uma noção de que vocês sabem isso aqui, tá? Mas se você já chegar sabendo isso aqui, vai ser bom, porque eu vou conseguir detectar na hora de avaliar vocês, tá? Então, mas a ideia básica que a gente tem quando a gente vai começar algum curso dessa natureza aqui é que, no mínimo, o candidato tenha um conhecimento básico de uso do computador Linux, que é uma coisa que a gente vai ver aqui para nivelar todo mundo, para saber as coisas. Saber lógica de programação. O ideal é que o aluno saiba programar bem, tipo, tenha feito introdução à programação, algoritmo de estrutura de dados 1, algoritmo de estrutura de dados 2, tenha feito um pouquinho de programação web e tal. Mas tendo uma noção básica de programação, que é fazer aquele curso inicial que vai até matriz e tal, e já ajuda muito a ele entender os conceitos que a gente fala, tá? Ter uma noção. Opa, deixa eu corrigir aqui. Não, né? Isso aqui é noção. Vamos corrigir esse texto aqui agora. Noção, pronto. Faz ao vivo aqui, galera. Noção de uso de IDE para programação. Saber o que é uma IDE, ter usado rapidamente. A gente vai, não é um tópico específico do curso, mas eu vou passar por ele para vocês verem como é que funciona. Uma IDE, um VS Code, que é o que a gente recomenda que a gente vai usar aqui durante o Web Academy. Python e JavaScript são importantes, principalmente porque Python é a questão mais da lógica, JavaScript porque é a linguagem que a gente realmente usa na maior parte dos lugares aqui. E a gente, no Web Academy, a gente coloca a stack, né, que é a sequência de tecnologias, que usa TypeScript. Mas assim, JavaScript é a base. Se você não sabe JavaScript, não tem como entender TypeScript. Então, a noção básica dessas duas linguagens. Mas no nivelamento de vocês vão ser avaliados por Python, tá? Então, para entender a parte básica de programação, vocês sabem os algoritmos mais simples e tal. E noção básica de bancos de dados SQL. Né? Então a gente vai passar bem rapidinho, porque a ideia é entender o que vocês já viram, sabem um pouquinho. E a gente usa aqui dentro, na nossa stack, o MySQL. Então os exemplos e as coisas que vão ser mostradas para vocês vão ser na linguagem, vai ser na tecnologia que a gente adota com o SGBD MySQL, tá? Como é que é a ementa? Então a gente vai fazer uma revisão de Linux, ou de uso do terminal. Assim, a revisão porque a gente imagina que a pessoa teve algum contato, mas quem não viu vai assim, ser apresentado ao Linux. Então, assim, quem nunca viu, troque revisão por introdução, né? Ou apresentação e tal. Do Linux e do uso do terminal. Por quê? Quando a gente desenvolve sistemas web, ou sistemas em geral, a gente normalmente usa plataformas Unix para fazer isso. Tá? O Windows não é a plataforma padrão, nem a plataforma esperada que a maior parte dos sistemas são feitos hoje em dia. Então, a gente vai ver Linux, a parte que a gente diz assim, que pô, o cara tem que saber no mínimo isso aqui que a gente vai mostrar tal. Porque vocês vão ter que estar configurando container, vão ter que estar configurando projeto, arrumando diretório e tal. E isso aí a gente faz normalmente com teclado, com os comandinhos, a gente tem que estar gerenciando o projeto, saber o que está rodando na memória e tal. Então tem coisas que não dá para fazer usando só o mouse. Então nessa hora aí precisa usar realmente o tecladinho e o mouse e ter essa noção básica de Unix, que a gente vai ver hoje e na aula de terça-feira. Revisão lógica de programação com Python. Aí a gente vai ver tipo de dados, operadores. Assim, eu vou passar pelos conceitos de lógica de programação e o exemplo vai ser Python, tá? Mas a gente vai, obviamente, eu vou dar pitacos de outras linguagens, tal, porque é importante a gente não ficar preso numa linguagem. Tá? Isso é uma coisa mais básica. A gente vai falar de tipo de dados, operadores, entrar de sair, estudos sequenciais, repetições, para a gente ver algoritmos que fazem coisas básicas, porque os frameworks e as coisas que vocês vão manipular aqui dentro fazem uso desses conceitos aqui. Então é importante entender essa parte de modularização, subrrotinas, vetores e algoritmos relacionados e matrizes e algoritmos relacionados, porque a gente usa isso direto quando a gente está fazendo sistemas aqui, tá?
E a gente vai fazer depois uma revisão de banco de dados SQL, né? A gente vai falar do modelo relacional, tabelas, atributos, colunas. Eu não vou chegar a falar com vocês no modelo conceitual, que é o modelo de entidade de relacionamento de banco de dados. Isso aí já, assim, isso aqui é o, vou dizer assim, a parte mais final assim do curso. No Web Academy a gente fala mais sobre modelagem, tá? Então aqui eu vou falar mais realmente sobre a implementação. Então a gente vai ver como é que a gente faz modelos pensando em tabelas, atributos e colunas. A gente vai falar sobre chaves primárias, chaves estrangeiras, tal, como é que a gente modela isso direitinho. A gente vai usar o MySQL e o MySQL Workbench como ferramentas de trabalho, tá? E a gente vai falar da linguagem SQL, né, para criar e manipular banco de dados usando os conceitos básicos de consultas de SQL, que a gente entende que são minimamente necessários para vocês terem exposição a um bom curso de programação web, tá? Qual é a programação? Então hoje a gente tem essa introdução do curso aqui, a gente vai começar a revisão do Linux. Aí uma parte da revisão do Linux começa hoje, aí ela vai terminar no dia 29, na terça-feira que vem. Aí a gente começa a revisão de programação. Aí a revisão de programação passa até o dia 10, tá? Aí no dia 10 a gente termina a revisão de programação, mas já vai começar um pouquinho da revisão de banco de dados, tá legal? No dia 20, aí vocês vão ver que tem um hiato aí entre o dia 10 e o dia 20, tá? Aí no dia 20 a gente volta, termina a revisão de banco de dados, aí tem o encerramento do curso, que é uma das coisas importantes. Aí dia 22 é a avaliação de vocês, tá? Essa avaliação, assim, por que ela está sendo num dia só? Porque a gente vai precisar que essa avaliação seja síncrona, tá? Dado que a gente não tem uma pessoa que possa ficar dentro do Web Academy ainda com vocês para fazer a prova supervisionando. Então a prova precisa ser síncrona. E a gente vai comentar, vou falar um pouquinho mais sobre o detalhe da prova agora, mas é mais para vocês se programarem. Lembrando, todas essas aulas vão ser gravadas, tá? E eventualmente vão estar disponíveis em dois lugares. O primeiro é assim, essa gravação que eu estou fazendo aqui para vocês, ela vai direta sem edição para o meu canal, tá? Eu tenho um canal do YouTube que tá lá, e depois eu vou botar a cópia lá. E vai ter o canal oficial do Web Academy, onde essa gravação aqui vai ser editada, tá? Vai ficar um negócio mais profissa e tal. Aí vai ficar o conteúdo lá, oficial, já editadinho, já com os tópicos todos bonitinhos disponíveis para vocês, tá? Então, mas a ideia é que vocês tenham isso aqui como backup e como consulta depois para fazer as atividades de vocês. Como é que são as aulas? Então as aulas vão ser sempre remota, obviamente, tá? Terças e quintas, eu estou colocando aqui sempre o horário de vocês, tá? Da GMT-5. Então, de 18 às 21 horas nas terças e quintas e sábados de 8 às 11, tá? Professor, eu não vou aguentar isso, pelo amor de Deus. Não, isso aqui é o especificado de carga horária, mas assim, a gente sabe que o tempo de hora aula precisa de um descansinho, tá? Então, eventualmente, no meio desse horário aí vai ter um descansinho. Eu não vou terminar exatamente às 11 horas da manhã, não vou terminar exatamente às 21 horas. Eu consigo detectar mesmo não vendo a cara de vocês, entendeu? Eu sei já por experiência o nível de cansaço que cada um vai conseguir apresentar daqui a pouquinho o tipo de conteúdo e da forma como eu vou interagir com vocês, tá? Eu vou apresentar os conceitos teóricos e vou estar demonstrando aqui toda hora que esse negócio acontecendo, o comando acontecendo, o que a gente pode fazer e tal, dentro daquilo que a gente acha que é importante mostrar. Mas eu gosto de falar, nada vai substituir você tentar por conta própria fazer isso dentro da sua própria infraestrutura, tipo, ter a sua máquina para poder fazer essas coisas e tal. Eu vou propor algumas atividades práticas para vocês, para consolidar esses elementos, mas assim, elas não fazem parte da avaliação. É só para vocês brincarem, tipo, vou passar uma lista de atividades, vou passar um exercício, alguma prática no Codebench e tal, para vocês ficarem mais aptos a resolverem as coisas, entenderem aquilo que assim, pô, eu tô com dificuldade naquilo, então já sabe aquilo que você vai precisar dar uma olhada com mais carinho na hora que estiver estudando. Como é que é a avaliação final? Então, na última aula vai ser realizada a avaliação, ela é de forma síncrona, tipo, eu e o Arcanjo vamos estar aqui monitorando a prova e tal. Ela vai possuir 3 etapas. Cada uma das etapas já corresponde a um dos temas que vai ser apresentado nesse nivelamento, tá? Então a primeira etapa é a etapa de Linux, que ela vai corresponder a 20% da nota final. Depois vai ser a etapa de lógica de programação, que é metade da nota final. E depois a etapa de banco de dados e SQL, que vai ser 30% dessa nota, tá? Então por que é isso aí? Porque dentro do peso que a gente entende aqui, para poder
se safar, o ideal seria tirar 100% de tudo. Dentro desses conceitos básicos que a gente vai mostrar. Mas a gente consegue entender que dá para carregar vocês aí, vocês conseguem aprender, evoluir durante o curso e tal. Então eu separei nesse peso aqui, mas programação tem um peso muito importante, porque a gente vai programar muito. Assim, desenvolver web envolve programação. Uma coisa importante é que cada uma dessas etapas vai ter um tipo de avaliação diferente. Tá? A avaliação de Linux é uma coisa, a avaliação de programação é outra coisa. Entendeu? Por quê? Porque no Linux, eventualmente, eu posso pedir para vocês fazerem certas operações no Linux, entendeu? Um momento só, Matheus. Logo que eu terminar aqui, eu já abro para perguntas. Lógica de programação. Eu vou pedir para, eventualmente, vocês vão fazer alguma prova, alguma coisa escrita, tirar uma foto, mandar uma prova para mim e tal. Então, a gente ainda está avaliando ainda, mas assim, a ideia é que vocês tenham noção de que não é a mesma prova para todas as coisas. Você não vai receber uma prova de marcar e resolver e tal, não. Cada etapa vai ter vai exigir uma avaliação diferente, tá? Então, e cada uma delas vai ter um tempo para fazer, vai ter um tempinho para registrar a volta, tal, aquele negócio todo. Então a gente vai fazer com bastante carinho, tá? Caso aconteça alguma alteração nesse mecanismo, na forma como a gente vai fazer a prova, na forma como o peso, a gente vai avaliar com vocês, mas eu já peço que vocês reservem com muito cuidado o dia dessa avaliação, tá legal? Agora seria a hora que eu me apresento, mas agora está na hora de tirar a dúvida. Quem ficou com alguma dúvida aí sobre essa primeira parte aqui que eu apresentei? Pode abrir o microfone e falar, fica à vontade. Professor, bom dia. Bom dia, Matheus. Só fiquei com dúvida em relação à parte de programação, se o senhor vai fazer em Portugal ou vai usar alguma linguagem? Python. Vou fazer em Python, como estava dito ainda agora aqui. Ah, perfeito. Lógica de programação com Python. Portugal vai rolar também, mas não vai ser Portugal, vai ser uma linguagem pseudo-linguagem. Então, a ideia é que seja o mais abstrata possível, porque eu não gosto das regras do Portugal especificamente. Mas a gente vai usar Python como linguagem para praticar a programação. Mas alguns conceitos vocês vão ver que é pseudo-linguagem comum. Com a ideia de vetor, matriz, uma coisa que lembra um pouco Java, C. Vai ser utilizado em alguns exemplos aqui com vocês, mas nada muito complexo não, tá? Uma coisa importante aqui é que muitos desses conceitos que eu vou falar aqui vão envolver um pouquinho de orientação a objeto, tá? Porque é uma coisa que os frameworks de programação web normalmente tem isso aí, mas isso vai ser comentado também durante o módulo de programação com Python, tá? Podem ficar tranquilos quanto a isso. Bem, deixa eu falar quem sou eu, né? Meu nome é Moisés Gomes de Carvalho. Esse aqui é o meu e-mail, moisés@comp.fan.edu.br. Vocês podem, sempre que quiserem, mandar um e-mail para mim, perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Eu sempre tento responder o mais rápido que eu posso. Assim, nem sempre é rápido, mas eu sempre tento o mais rápido que eu posso. Com a minha experiência, né? Então, eu sou professor de graduação da UFAM desde 2013, tá? Foi quando eu entrei na UFAM. Agora, em início de maio, vão fazer os meus 12 anos lá. Tá? Eu já fui coordenador do curso de Sistema de Informação e eu que fiz a primeira versão e fui o primeiro coordenador do curso atual de Engenharia de Software entre 2015 e 2019. Tá? Antes disso, eu tinha sido professor de graduação lá na Uninorte. E, assim, eu não coloquei aí, mas eu fui coordenador do curso de rede lá, na época que havia esse curso. O meu doutorado lá no FMG é em banco de dados e RI. RI é a ciência que estuda a organização de dados não estruturados, né? Tipo a web, né? A internet, como que funciona. O meu mestrado também é nessa mesma área, tá? Só que eu já fui bem mais focado em máquina de busca. Eu fiz uma especialização que hoje em dia seria muito assim análoga ao que é o Web Academy na época. Eu fiz em 2002 a minha especialização em desenvolvimento de sistemas. Na época não tinha web como tem hoje. Existia a internet, mas não existia web, porque naquela época não existia sistemas. Tipo assim, a internet tinha páginas, ela não tinha sistemas como tem hoje. Então eu tinha feito um desenvolvimento de sistemas. Então era o normal daquela época. E naquela época, vocês têm ideia, o meu tema naquela época já era inteligência artificial. Então já há mais de 20 anos é que eu trabalho com isso. Né? Agora virou modinha, mas isso aí é coisa que a gente quem trabalha com isso já conhece esse negócio de velho já. E eu fiz o meu bacharelado na UFAM
num curso que hoje em dia é o curso de ciência da computação aqui. Mas na época a gente dava o nome de bacharelado em processamento de dados, que é o nome que havia naquela época aqui. E vocês observem assim que eu tenho uma carreira acadêmica bem legalzinha, porque eu acho muito legal manter o contato com a academia, tá? Por quê? Porque a gente está sempre estudando tópicos interessantes, colocando coisas que vêm a gente tenta antecipar as coisas que estão vindo aí no futuro e tal. Porque a ideia é sempre entender problemas. Então, assim, se vocês olharem bem, os temas dos meus TCCs, dos meus trabalhos finais, mestrado, tese e tal, nunca é uma ferramenta, é sempre um problema, né? Integrar dados, máquina de busca, otimização e tal. Por quê? Ferramenta vem e vai, galera. Os problemas eles continuam. Independente do que você pode pensar, sempre vão ver problemas de integração de dados. Aí vão surgir e aparecer ferramentas sobre isso, mas o problema existe, tá? E ele sempre existe do mesmo jeito, que é engraçado. Então, isso aqui é mais ou menos a minha carreira acadêmica, mas eu também tenho uma experiência de mercado, porque eu sempre gostei de aplicar muito aquilo que eu aprendi, né? Então, eu fui analista de sistemas, arquiteto de software, né? Entre 2000 e 2005. Eu fiz uma parte da minha graduação, especialização, mestrado e um pouquinho de doutorado trabalhando, tá? Eu não tinha largado o emprego, não. Eu trabalhei nessas empresas aqui, Raytheon, Amazon Tech e a Tech, tá? Aqui no Brasil foi só a Tech, mas lá nos Estados Unidos foi a Raytheon e a Amazon Tech. Eu trabalhei no projeto Civan e Cipan, foi na época. Eu desenvolvi sistemas, fiz teste em certas infraestruturas que estão perto da cidade de vocês aí, alguns radares, algumas coisas que a gente trabalhava na época por aí. Trabalhei nessa parte todinha de desenvolvimento de sistema, implantação, teste. Fiz o combo completo de engenharia de software, né? Fazer do início até o final do sistema. Trabalhei em projetos relacionados a controle de tráfego aéreo, que foi o principal, mas também de segurança pública, agência de eletricidade e tal. Trabalhei como analista de sistemas e arquiteto de sistemas. Vocês vão ver que já é depois que eu volto do doutorado, né? Entre 2011 e 2013, no Instituto Nokia de Tecnologia. E essa era uma época que a Nokia estava sendo adquirida pela Microsoft. Então eu tive pezinho na Nokia, tive pezinho na Microsoft e tal. Na época que a gente estava fazendo as integrações. Foi nessa época que eu estava mexendo muito com o sistema embarcado, com o sistema de plataforma mobile, com o sistema de desenvolvimento em nuvem. Tá? E entre 2016 e 2023, eu fui sócio de uma empresa, de uma startup que a gente teve aqui. Vocês vão ver uma coisa muito legal que aqui no Icomp, né? A gente tem muito essa veia de empreendedorismo. A gente sempre estimula os alunos a começar empresas, começar negócios e tal. E a gente juntou aqui com outros professores e alguns alunos para fazer uma startup chamada Kirimedia. Normalmente ela não existe mais, ela foi encerrada tal, foi uma experiência bacana. Eu era sócio fundador e consultor em recuperação de informação, sistema de recomendação, né, e banco de dados. Então porque são as áreas que eu profissionalmente atuei mais durante a minha carreira profissional e também a carreira acadêmica, né, como pesquisador, tá? Isso aqui é que me dá o embasamento, porque assim, isso aqui é o formal, tá? Tem os trabalhos informais que eu não coloco aqui, né? Então são projetos freelance, não sei o que, tal, coisas pessoais. Que eu mexi já com impressora 3D, mexi já com sistema de drone, Cara, eu mexo com um monte de coisa. Mas assim, isso aqui é porque eu acho muito legal ter contato com tecnologia, colocar as coisas em práticas e principalmente mexer muito com o sistema. Aí vocês vão achar muito engraçado. A parte de Linux e Unix esteve presente em todas essas áreas aqui. Acho que a parte que mais me exigiu Unix aqui foi essa primeira parte aqui. Que era uma época que não tinha internet como tem hoje, então a gente mexia com muitos Unix diferentes. Sistemas de nuvem não era uma coisa comum naquela época, nos anos 2000 ainda. Vocês terem ideia, o Git só apareceu quando eu estava iniciando o doutorado. Aqui apareceu o Git aqui, mas controle de versão já existia muito antes até de eu ter entrado aqui. Então eu tenho uma experiência de mercado muito legal de trabalho com isso aí e continuo vivendo até hoje. Tipo, estar trabalhando com vocês aqui também me dá uma boa visão de como é que o mercado funciona. Quando é que vocês tiverem dúvidas quanto a acesso de material, alguma coisa, alguma atividade, como realizar, como acessar, tal, eu vou sempre estar disponível. Você já sabe que tem o canal do Slack lá para tirar dúvidas, para
se perguntarem, eu gosto de participem, ele é o canal oficial de comunicação do projeto e do curso, tá? Então, a gente sempre tenta, acione a gente por lá, que pra gente aparece bem rapidinho aqui as notificações, e a gente olhando o que é necessário, a gente já trabalha naquilo que é importante para vocês conseguirem atingir os objetivos de vocês, tá? Então, essa é a primeira parte da apresentação. Obrigado. Eu vou parar agora a gravação, porque não ficar um negócio muito pesado, aí já vou reiniciar agora com a gente começando o curso. Eu vou apresentar para vocês a nossa infraestrutura básica, onde a gente vai acontecer a parte do curso. Para aqui.